Deus seja louvado. Título desta mensagem: Deus envia um anjo a Cornélio. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1 em diante. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, a quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas esmolas e as tuas orações têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão Pedro, Simão que tem por sobrenome Pedro. E ele está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. E ele te dirá o que deves fazer. Prezado e querido irmão, antes eu quero falar que talvez você não entenda, mas no coração do homem há uma fome de Deus. Talvez você não saiba, mas em cada ser humano há uma fome de Deus, porque o homem não é um animal. Apesar de muitas escolas ensinarem de que as pessoas vieram do reino animal, mas isso não é verdade. O homem foi criado por Deus, um pouco menor do que os anjos. Como está escrito no Salmo 8, verso 5, a imagem do grande e eterno Criador. E nesta criação, é nesta criação que Deus fez o homem. E há no coração do homem uma fome do Criador. Porque o homem é um ser espiritual. Ele não é um espírito, mas é um ser espiritual. E porque ele é um ser, e porque ele é assim, ele tem a natureza de Deus. E ele tem fome de Deus. Ele só se satisfaz com Deus ou com as coisas de Deus. Ele não se satisfaz com um substituto. E como já disse, ele busca a Deus e às vezes faz isso sem saber. Ele pensa de alguma forma satisfazer a sede que está nele, a fome que existe dentro dele, o anseio que está dentro dele, e às vezes ele tenta satisfazer toda aquela sede com prazeres, com desejos, com dinheiro, com ambição de poder, com imoralidade, com o álcool, com as drogas, com o seu egoísmo, ou o seu engrandecimento, ou uma satisfação pessoal, mas mesmo assim continua vazio. Por mais que o homem procura se esforçar, a fome e a sede de Deus continuam. E você que está ouvindo esta mensagem, fique sabendo que a única coisa que pode satisfazer esta fome, que pode satisfazer o homem, que pode ajudá-lo a encontrá-lo, e a si mesmo, que pode apoiá-lo, e para ele saber aonde esteve, aonde está e para onde está indo. E quando ele acerta a vida com Deus, através do seu Santo Filho Jesus Cristo, é que lhe enche o vazio que há no homem. Bendito é o nome do Senhor. Esse texto que acabamos de ler caracteriza muito bem isso. Bendito é o nome do Senhor. Estes versos que lemos em Atos 10
é um ótimo exemplo de um homem que estava fora, pelo menos era o que a igreja primitiva daquele tempo pensava, que ele estava fora dos limites de Deus, da redenção. Ele era gentil, ele era um romano, ele veio de uma família pagã. Bendito é o nome do Senhor, que adorava Zeus e Marte, e adorava os filósofos gregos, que não conheciam e não entendiam a Deus. Mas esse homem poderoso, colocado lá pelo governo romano, na terra de Israel, teve o privilégio de ouvir falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que privilégio, que dia maravilhoso foi aquele que disseram que ele iria prestar serviço naquela pequena terra de Israel. Apesar que naquele tempo ele não a conhecia, mas esse homem aos poucos começou a ter fome de Deus, começou a entender quem é Deus. Cornélio começou a entender que não existia muitos deuses, mas que só havia um Deus. Glória a Deus. E ele viu que não era verdade sobre a reencarnação. Ele começou a entender que Deus não é uma pedra, nem é feito pelas mãos dos homens. E começou a ver que tudo que hoje foi criado é por ordem divina de um Criador. Ele tinha sede e ficava buscando a Deus, porque apesar de você não entender bem o que eu digo, e talvez nem acredite nisso, mas todos os seres humanos estão buscando a Deus. Talvez não creia nisso. Talvez diga, muitas pessoas que conheço não querem saber de Deus. Eles podem não demonstrar, pode não ser visível, porque eles andam nas trevas, mas é toda a sua procura e busca. Glória a Deus. Nos seus atos eles buscam, nos seus altos e baixos, e há um anseio por algo que possa satisfazer. E como já disse, eles não entendem, eles não sabem e não compreendem. E você que está me ouvindo, houve tempo em que você andava nas trevas. Houve uma época que você não sabia nada sobre Deus. E estava buscando, estava pesquisando, estava clamando. Mas um dia muito glorioso, você conheceu Jesus Cristo. Chegou a hora em que Jesus perdoou e lavou todos os seus pecados, e foi um milagre revolucionário que aconteceu em sua vida. E eu não estou me referindo a uma simples mudança social, e nem tampouco a uma mudança topográfica, e nem tampouco uma mudança educacional ou cultural, ou mera mudança intelectual, e muito mais do que isso, porque não é algo do exterior, mas do interior. Porque o problema do homem não é geográfico, não é um problema intelectual e não é um problema de ambiente, mas o problema do homem é o coração. Resolvendo o problema do coração, você vai mudar o exterior, você vai mudar a favela, você vai mudar o indivíduo, você vai mudar o crime, vai mudar o poder das trevas, para que entre a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Os governos podem gastar bilhões, trilhões de reais, de dólares, mas nunca vai resolver o problema das drogas, que cada dia aumenta mais. Bendito
é o nome do Senhor. Quem muda o homem é o Evangelho de Jesus Cristo. E a prova é de que quantos milhões de almas, de pessoas, de homens e mulheres, foram transformadas pelo poder de Deus. Eles não estão mais sob o poder diabólico das trevas. Hoje estão livres da escravidão do pecado e não estão mais roubando nas ruas, não estão mais assaltando nas estradas, não estão mais quebrando as leis. Eles agora têm famílias, são direitos e honestos e amam a Deus. Santo é o Senhor. Meu prezado, e é isto que Jesus Cristo pode fazer, é isto que o poder do Evangelho pode fazer. Ele é libertador. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum estudo, nenhuma doutrina humana pode libertar o homem, pois o seu nome, aquele que liberta, o seu nome é o Messias, o Emanuel, o maravilhoso, o poderoso, Rosa de Saron, lírio dos vales. E o governo estará sobre os seus ombros, e o seu reino nunca terá fim. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus Cristo, glória a Deus. E Cornélio tinha fome e sede de Deus. Eu quero que você entenda que ele é a figura perfeita de milhões de pessoas hoje que pensam que são salvas. Eu creio que Cornélio seria aceito em qualquer igreja ou denominação desse país. Primeiro, porque ele era um ótimo ofertante. Ele dava esmolas, ele orava, jejuava. Eu não conheço muitos crentes que faz o que ele fazia. Glória a Deus. Ele tinha visões e com tudo isso ele não era salvo. Contribuía para a obra de Deus, ele orava, era um homem sincero, estava procurando a Deus, ele orava, jejuava, ele teve o privilégio de ver anjos, porém não era salvo. E eu quero que você entenda, eu fico triste quando pergunto para um cristão se tem a certeza de salvação. E a pessoa tem dúvida da salvação, mas na verdade precisamos ter fé no nosso Salvador e a certeza viva que estamos salvos, pois Jesus Cristo nos deu o penhor do Espírito Santo, que é a garantia que estamos salvos da ira para a vida eterna em glória no céu. De outro lado, muitos dizem: eu sou cristão, mas não sabem o que significa ser cristão. Não é só ser membro de uma igreja, ter cargo na igreja. Pode ser tudo isso, mas pode estar perdido, como qualquer outro. Cornélio fazia tudo isso porque era religioso, dava esmolas porque era religioso, ele fazia orações a Deus porque era religioso, jejuava porque era religioso, e até chegou a ver um anjo, mas não estava salvo. Deus, que tudo vê e que contempla e contemplava suas obras, as suas boas obras, orações, esmolas, jejum, e percebeu a ansiedade do seu coração de ser salvo, e mandou um anjo para lhe fazer saber o que lhe faltava para completar a obra da salvação, ou seja, o segredo. O segredo está na santa palavra de Deus. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo.
Glória a Deus, para sermos justificados pela fé e ter paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E mais ainda, Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus seja sempre louvado.